psicologia pré-natal. Se você quer saber o que significa essa área da psicologia, o que estuda a psicologia perinatal, fica aqui comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir. O meu nome é Rafaela Schiavo, eu sou psicóloga perinatal e aqui nesse espaço eu ensino profissionais a terem conhecimento, domínio teórico e técnico da área de psicologia perinatal. Então, bora lá, vamos entender o que isso significa. Primeiro é saber que perinatal é o estudo dos fenômenos psicológicos que vão acontecer na gestação, parto e pós-parto. Peri é ao entorno e natal é nascimento, tá? Então, psicologia pré-natal, já que natal é nascimento, se refere a tudo aquilo que acontece antes do nascimento. Enquanto que a psicologia perinatal, que é o entorno do nascimento, vai estudar aquilo antes, durante e depois ao nascimento, tá? Então, psicologia pré-natal vai se ocupar de estudar os fenômenos psicológicos anteriores ao nascimento. Só que, quando a gente fala de perinatal, nós estamos englobando a mãe, o pai, os familiares e o próprio bebê. Quando nós estamos falando de uma psicologia pré-natal, o nosso foco é o feto bebê, tá? E não a mãe, não o pai, não os familiares. Óbvio que também a gente estuda essas questões, mas o foco da psicologia pré-natal não é na gestante, mas sim no bebê, no feto, no embrião, tá certo? Então, é a partir deste princípio, então, que a psicologia pré-natal vai ser do estudo do bebê antes dele nascer. Vamos continuar aqui essa nossa conversa, tá? Nem sempre a gente compreendeu a criança, o bebê, como compreendemos hoje, tá? Há muito tempo atrás, não muito tempo atrás também, tá? Há menos de 100 anos atrás, tá? É um tempo consideravelmente longo, mas curto se a gente for levar em consideração toda a evolução da espécie humana, quanto tempo nós estamos aqui. Mas há pouco menos de 100 anos é que a gente começou a descobrir que existe vida psíquica no bebê antes dele nascer, no feto. Tá? Há pouquíssimo tempo. Por quê, gente? Não existia tecnologia o suficiente para a gente estudar o comportamento dos fetos. Não tinha como. A partir do momento em que começou a aparecer, então, as tecnologias, como, por exemplo, o ultrassom morfológico, é que a gente agora tem essa possibilidade de poder estudar os comportamentos do feto e que antes a gente não tinha condições. Então, a gente sabia pouquíssimo ou praticamente nada a respeito da vida fetal, né? Sabia que ali tinha um bebê em desenvolvimento, mas não tinha como a gente saber o período germinal, não tinha como a gente saber sobre o período embrionário e não tinha como a gente saber sobre o período fetal. Tá? Então, quando é que a gente vai fazer um exame? Quando que são os períodos críticos do desenvolvimento do feto? Tudo isso, gente, é de 100 anos para cá. Antes não existia essa tecnologia para a gente poder identificar, tá? Sinais de alerta, sinais de risco, sinais de que tá tudo bem com o desenvolvimento da criança, do bebê. Tá? Até o ponto da gente entender quando que ele é célula e quando ele deixa de ser, né, aquele amontoado de células e começa a ter um formato mais humano, né? Quando que começa a bater o coração, quando que ele começa a enxergar, quando ele começa a ouvir, quando ele começa a sentir gostos, quando ele começa a tatear, tá? Então, todas essas informações nós fomos descobrindo a partir dos últimos anos, das últimas décadas, com as tecnologias que permitem a gente identificar esse desenvolvimento do sujeito pré-natal, antes do nascimento, tá? Acontece que a psicologia também resolveu entrar nessa parada, né? Bom, então os médicos estão aí, os biólogos, né, estudando, investigando como que é o desenvolvimento orgânico do feto, mas será que fetos também têm desenvolvimento psicológico?
E aí, então, nós começamos também a aproveitar dessas tecnologias e começamos também a ter um mundo de descobertas sobre o feto, tá? E uma das grandes descobertas é que nós, sim, já temos vida psíquica antes do nascimento, tá? Então, aquilo que a gente acreditava que a nossa evolução psíquica, nossos comportamentos, aprendizagem e todas as formas de comportamento que nós apresentamos seria, né, depois igual, né, existia a ideia de que o bebê ele nasce como uma folha em branco, né? Hoje a gente sabe que não. Antes dessas tecnologias era exatamente isso que se acreditava, que o bebê nascia como uma folha em branco que precisaria ser preenchida, que ele não tinha lembranças, memórias de nada de sua vida outrora. Hoje, isso já não é mais uma verdade. Hoje a gente já sabe que existe vida psíquica em sujeitos antes do nascimento, então ele não nasce como uma folha em branco, tá? Uma das primeiras pessoas a pesquisar, né, a psicologia pré-natal, ou seja, psiquismo fetal, tá? Foi uma psicanalista chamada Alessandra Piontelli. Alessandra Piontelli, ela aproveitou do recurso da ultrassonografia e fez uma pesquisa com muitos bebês e suas mães, tá? No momento em que ela fazia ultrassonografia. Então, ela chegava para uma grávida e falava: eu gostaria de entrar com você nos seus exames ultrassonográficos para poder observar, né, o comportamento do bebê e o que acontece aí no redor também. Ela utilizava um método chamado BIC. Mas esse vídeo de hoje não é para falar sobre o método BIC, mas só para você saber. Às vezes você conhece, né? Ela utilizava o método BIC de observação. E aí, então, ela entrava com essas mães na hora do ultrassom e ficava anotando todos os comportamentos do feto. Então, ela ficava ali por um certo tempo, anotando todos os comportamentos do feto, e isso vários ultrassons, né? Então, quando a criança estava ainda no primeiro trimestre, quando estava no segundo trimestre, quando estava no terceiro trimestre de gravidez, essa mulher, então, ela ia lá e observava esses ultrassons. De muitos desses bebês, ela também acompanhou a hora do parto, o momento do parto. Não conseguiu para todos, né? Já que parto, né, é um evento que a gente não tem hora marcada e tudo mais. Então, alguns ela participou, outros não. E ela continuou acompanhando esses bebês até eles completarem 3 anos de idade. Quer dizer, a sua observação foi desde quando ele era feto, né, até ele se tornar uma criança, tá? Inclusive, o feto dela se chama De Feto a Criança. Esse é o nome do livro dela. Então, ela observou os mesmos sujeitos, não eram sujeitos diferentes, eram os mesmos sujeitos, de feto a criança. E ela teve alguns achados incríveis. Como, por exemplo, quando ela observava gêmeos, ela percebeu que uma das brincadeiras que os gêmeos tinham na barriga de sua mãe, eles eram de placentas diferentes, tá? Então, um gêmeo ficava de costa e o outro, na outra placenta, ficava passando a mãozinha nas costas dele. Era uma coisa que ela observava em vários ultrassons. Ela estava lá percebendo essa brincadeira desses fetos. E o interessante que quando ela foi à casa dessa mãe com esses gêmeos, quando eles já tinham a idade entre 2 e 3 anos de idade, porque ela foi lá várias vezes também, quando as crianças eram recém-nascidas, quando completavam 1 ano e meio, 2, 2,5 e 3 anos, tá? Mas nesse meio tempo, de 2 a 3 anos, ela teve a oportunidade de perceber uma das brincadeiras que eles estavam fazendo. Um deles ficava atrás de uma cortina, né? Então, imagina aí um voal, né? Então, ele ficava atrás de uma cortina e o outro, né, na frente da cortina, passando a mãozinha. E aí, a mãe falou assim, essa é a brincadeira que eles mais gostam de fazer. Que interessante, né? E com isso, e outros fatores também, que não vai dar tempo de eu falar todos aqui, para isso você teria que ler o livro, né? São muitas histórias muito interessantes que aparecem nesse livro. Mas com isso e outros relatos, a Alessandra Piontelli ela chega à conclusão que existe continuidade entre a vida psíquica antes do nascimento e a vida psíquica após o nascimento, tá? Os comportamentos, a personalidade, ela se mantém.
Então, aqueles bebês que ela percebia que eram mais agressivos em útero com o irmão gêmeo, um batia, eles continuavam sendo mais agressivos após o nascimento também. Era o que mais batia no irmãozinho. Aquele que era mais passivo, digamos assim, continuava sendo passivo mesmo após o nascimento. Então, esses traços de personalidade, essas características, também já deu para ela perceber que existe continuidade. Quando ela observava enquanto feto e quando ela observava enquanto uma criança, tá? Tem uma outra história lá no livro que eu acho bem interessante, de uma menina que ela era muito oral dentro do útero. Então, ela colocava o cordão umbilical na boca, o dedo na boca, tudo na boca, o tempo todo algo na boca dentro dos ultrassons. Depois dos 2 anos de idade, ela começou a perceber obesidade nessa menina e que tudo também ela sempre continuava a colocar na boca, mais do que a fase oral normal dos bebês, né, de até 2 anos. Então, essa menina realmente, ela manteve esse padrão, né, de oralidade, aí mesmo enquanto feto e após o nascimento. E várias outras histórias, gente, mas com isso a gente chegou a uma conclusão, a gente conseguiu compreender com esse primeiro estudo, claro que vieram vários outros estudos depois, não só da psicanálise, mas de outras abordagens também, né, mostrando essa continuidade do comportamento, tá? O comportamento do feto que se mantém no comportamento da criança. A personalidade que você já consegue observar no feto, que se mantém como uma característica mesmo quando esse sujeito é criança, tá? Então, isso a gente conseguiu identificar. Outras pesquisas também revelaram que o feto, né, consegue ouvir, tá? Depois de um certo tempo, de algumas semanas de gestação, ele começa a desenvolver bem aí a audição. Então, ele se acostuma com a voz da sua mãe, com a voz do seu pai, tá? Ele começa a memorizar. Então, várias pesquisas foram realizadas, né? Por exemplo, você pega um grupo de mães aqui, você vai contar uma história A, e para um outro grupo de mães você vai contar a história B, né? E vai pedir para elas todos os dias contarem essa história A e a história B para o seu bebê, tá? Então, as mães da história A contavam a história A para o bebê e as mães da história B contavam a história B para o seu bebê. Grávida, tá bom? Isso por vários dias. E aí, a pesquisa foi feita desta forma quando esse bebê nascia. Então, eles tentaram identificar se contar aquela história fazia com que essa criança tivesse aí uma regulação emocional, tá? E eles descobriram que sim. Quando a mãe B contava a história A, não regulava o comportamento do bebê e vice-versa, né? A mãe A contava a história B. Agora, quando a mãe A contava a história A e a mãe B contava a história B para o seu bebê já recém-nascido, fazia diferença. Existia uma regulação emocional aí do bebê, tá? Então, mega interessante. A gente não vai adquirir memória após o nascimento. Desde antes de nascer, nós já desenvolvemos a memória, a aprendizagem, expressões faciais com o gosto do líquido amniótico, gosto doce. Eles ingerem mais, deglutem mais o líquido amniótico quando ele tem gosto doce. Se tem um gosto amargo, azedo, o bebê faz careta. Gente, é muito legal poder estudar a vida da psicologia pré-natal, tá? A vida psíquica do feto. É muito interessante. E, sim, existem muitas publicações na comportamental, na psicanálise, em várias outras abordagens. Então, assim, não é um conhecimento próprio de uma abordagem, tá bom? É um conhecimento que a gente sabe, que a gente tem e que nós, psicólogos, deveríamos, então, nos informar mais, porque aquilo que acontece na gestação da mulher afeta também esse feto bebê. Tá? E afeta tanto pelos hormônios, tá? Quanto pela experiência. Então, por isso que é importante a gente cuidar da saúde mental de mulheres durante a gestação, porque assim também estaremos cuidando da saúde mental desses bebês, ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo, que tenha sido útil para você. Se você gostou, deixa já o seu like para que eu possa saber que você gostou e para que esse vídeo possa chegar também a outros profissionais.
Se você ainda não segue esse canal, já aproveita agora e começa a me seguir aqui neste canal e também ative o sininho para que você possa ser notificada sempre que um novo vídeo for ao ar. Aqui tem sempre conteúdos de psicologia perinatal. Se você quiser saber mais, então me segue e ativa o sininho para você ser notificada. Te espero num próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.